César lavrava a terra com mãos calejadas e curtidas por anos de trabalho sob o sol implacável. Enquanto empurrava o arado, gotas de suor se formavam em sua testa e desciam lentamente, misturando-se com a terra empoeirada. Os intensos raios do sol queimavam sem piedade as colheitas que ele e sua família haviam plantado com tanto esforço e esperança. Cada planta murcha era um lembrete de seus esforços vãos. Lágrimas brotaram dos olhos de César, rolando por suas bochechas como um amargo tributo à sua frustração e desespero. O dinheiro que essas colheitas lhes proporcionariam era vital para sua sobrevivência, e vê-las morrer sob o sol escaldante partia seu coração. Ao seu lado, seu filho Carlos observava em silêncio, compartilhando a mesma decepção e resignação pela vida que lhes havia tocado viver. Desde muito pequeno, Carlos havia trabalhado ao lado de seu pai nos campos, aprendendo a arar, plantar e colher com a mesma destreza que César. Ele cresceu nesse ambiente rural, cercado de campos e animais, mas seu coração ansiava por algo mais. Enquanto suas mãos seguiam as tarefas rotineiras do campo, sua mente voava para a grande cidade, onde imaginava uma vida cheia de oportunidades e aventuras. Carlos sonhava em deixar para trás as terras empoeiradas e tentar a sorte em um lugar onde pudesse encontrar seu verdadeiro propósito. No entanto, seus pais nunca puderam lhe oferecer essa oportunidade. Ao contrário de seus companheiros de infância, que haviam partido para empreender seus próprios negócios e perseguir seus sonhos, Carlos permanecia preso à terra, vendo como suas aspirações se desvaneciam dia após dia na dura realidade de sua vida humilde. César e Rosa sempre foram pessoas muito humildes, vivendo em uma pequena casinha de adobe com um jardim cheio de flores que Rosa cuidava com esmero. Embora não tivessem grandes riquezas materiais, em seu lar nunca faltou amor e calor. Carlos, seu único filho, era a adoração do casal. Desde o momento em que nasceu, César e Rosa se sacrificaram constantemente por ele, até mesmo deixando de comer para dar o alimento ao filho. Com um sorriso nos lábios e uma grande determinação, trabalhavam de sol a sol, sem recusar nenhuma tarefa, por mais dura que fosse. Quando a renda diminuía e as coisas ficavam difíceis, não hesitavam em sair às ruas e aceitar qualquer trabalho que encontrassem, fosse limpar, vender produtos no mercado ou realizar tarefas manuais, tudo com o objetivo de garantir o bem-estar e a felicidade de Carlos. Faziam tudo o possível para que seu filho fosse feliz, mas César tinha a firme convicção de que não deviam satisfazer todos os seus caprichos. César, com seu semblante sério mas amoroso, explicava a Carlos que ele precisava aprender que, se quisesse algo na vida, teria que se esforçar para conseguir. A vida não era fácil, e César queria criar um filho que pudesse se defender no mundo exterior, que fosse responsável por suas ações e soubesse como gerar seu próprio sustento. Ele lhe ensinava com paciência os valores do trabalho duro, da honestidade e da perseverança, esperando que Carlos se tornasse um homem forte e capaz. Embora às vezes doesse ver a decepção nos olhos de seu filho, César sabia que estava preparando Carlos para enfrentar os desafios do futuro com dignidade. Quando Carlos se formou na escola, seus olhos brilhavam com a esperança de um futuro melhor. Suplicou a seus pais que o enviassem para a cidade para estudar, imaginando-se em salas de aula modernas e aprendendo sobre um mundo além de seu pequeno vilarejo. No entanto, a realidade foi um golpe duro. César, com uma mistura de tristeza e firmeza na voz, disse-lhe: "Querido filho, se realmente queres estudar, terás que trabalhar muito para reunir o dinheiro necessário. Ajuda-me a plantar as terras e vender os produtos no mercado, dessa forma, poderás começar a juntar dinheiro, e eu prometo que tentarei te ajudar no que puder." As palavras de seu pai caíram como uma pedra sobre os sonhos de Carlos. Ele se enfureceu, sentindo uma mistura de injustiça e ressentimento. Via como seus companheiros recebiam oportunidades sem ter que se esforçar tanto, enquanto ele tinha que levantar-se antes do amanhecer para trabalhar a terra com mãos ainda jovens e calejadas. Cada dia,
sob o sol escaldante, plantava e colhia, com a esperança de um dia poder escapar daquele lugar onde as oportunidades eram mínimas. Carlos tinha uma mente visionária e uma ambição transbordante. Estava certo de que essas qualidades o levariam muito longe, mas sentia que seus pais não queriam ajudá-lo a alcançar seu potencial. Cada noite, ia para a cama exausto e desanimado, vendo como o dinheiro que precisava para sua educação continuava sendo uma meta inalcançável. Desesperado e determinado a encontrar uma saída, começou a idealizar um plano para deixar aquele lugar. A ideia de hipotecar a casa de seus pais surgiu em sua mente como uma solução extrema mas necessária. Decidido a realizá-la, começou a manipular sua mãe, aproveitando-se de seu amor e confiança. "Mãe, tenho pensado", disse Carlos uma noite, enquanto sua mãe lavava os pratos. "Se eu tivesse o dinheiro, poderia ir para a cidade e estudar. Imagine, um dia voltarei com um bom trabalho e poderei ajudá-los." Rosa o olhou com ternura, mas também com preocupação. "Carlos, sabes que teu pai e eu queremos o melhor para ti, mas não temos esses recursos. Tudo o que ganhamos mal dá para viver." Carlos se aproximou, colocando uma mão sobre a de sua mãe. "Mãe, se me ajudares a conseguir as escrituras da casa, poderia pedir um empréstimo no banco. Seria só por um tempo, até que eu possa terminar meus estudos e começar a trabalhar. Te prometo que pagarei tudo." Rosa franziu a testa, insegura. "Isso é muito arriscado, filho. A casa é tudo o que temos. O que acontece se não conseguires pagar o empréstimo? Confia em mim, mãe. Sei que posso fazer isso. Só preciso de uma oportunidade. Não quero passar minha vida aqui sem poder realizar meus sonhos. Pensa no futuro que poderíamos ter." As palavras de Carlos ressoaram no coração de Rosa. Seu amor pelo filho era tão grande que não queria vê-lo desiludido. Com um suspiro, finalmente cedeu. "Está bem, Carlos. Vou te dar as escrituras. Mas, por favor, promete-me que serás responsável e que não nos colocarás em uma situação difícil." "Te prometo", mãe, disse Carlos com um sorriso, sentindo que seu plano estava prestes a se concretizar. Com as escrituras em mãos, Carlos se dirigiu ao banco, disposto a obter o dinheiro que precisava para seguir seu sonho, mesmo que isso significasse trair a confiança de seus pais e arriscar o lar que tanto haviam trabalhado para construir. Rosa sempre teve uma fraqueza por seu filho, incapaz de negar-lhe nada e satisfazendo-o em tudo desde que era um menino pequeno. Desde as primeiras palavras e passos de Carlos, ela se dedicou a satisfazer cada um de seus caprichos. Se ele pedia um brinquedo, conseguia; se queria doces, sempre havia uma reserva na despensa. Muitas vezes o mimava, algo com que seu marido, César, nunca concordou. César acreditava firmemente que os homens se formavam bem quando se esforçavam para conseguir as coisas por si mesmos, pois ele próprio havia crescido nessas circunstâncias e queria o mesmo para seu filho. No entanto, Rosa jamais compreendeu seu ponto de vista, considerando que ele era muito rude com seu pequeno. Assim, Carlos se aproveitava da indulgência de sua mãe e obtinha o que queria. Quando Carlos, com sua voz cheia de anseio e determinação, pediu as escrituras da casa às escondidas de seu pai, Rosa, com seu coração de mãe confiante, aceitou. Ela acreditava na habilidade de seu filho para ganhar dinheiro e pensava que estava desperdiçando seu talento naquele lugar. Com a condição de que se encarregasse de pagar cada uma das parcelas do empréstimo, procurou os papéis com mãos trêmulas, sabendo que estava tomando uma grande decisão, e deu-lhe sua bênção, desejando que tudo lhe fosse bem. O rapaz deixou a casa depois de dizer a seu pai que havia conseguido que um amigo lhe emprestasse dinheiro. "Vou te mostrar tudo o que valho, pai. Estarás muito orgulhoso de mim e logo voltarei para lhes dar uma vida melhor." César o olhou com ceticismo, mas não quis desanimá-lo, então simplesmente assentiu.
Espero que sim, filho. Lembre-se que o esforço e a honestidade são o mais importante. Com essas palavras ressoando em sua mente, Carlos deixou seu lar, disposto a cumprir seus sonhos e a provar que poderia alcançar o sucesso por si mesmo. Enquanto caminhava em direção ao banco, seu coração batia com uma mistura de medo e emoção. Sabia que estava arriscando muito, mas também sentia que essa era sua única oportunidade de mudar seu destino e o de sua família. César acreditava firmemente em cada uma das palavras de seu filho, pois, apesar de ser mais estrito e exigente, sempre desejou o melhor para ele e o amava profundamente. Ao longo dos anos, o ancião e sua esposa se dedicaram com grande esforço a melhorar suas terras. Graças ao trabalho árduo e ao tempo que investiram, começaram a perceber uma renda maior do que tinham antes, o que lhes permitiu viver de maneira mais digna, algo que não haviam conseguido por muito tempo. Suas jornadas eram longas e cansativas, mas ver o fruto de seu trabalho lhes dava um imenso senso de satisfação e realização. Além disso, sentiram-se imensamente orgulhosos de seu filho, que lhes enviava cartas periodicamente, contando que estava bem situado na grande cidade. Embora tivesse começado como um simples lavador de pratos, sua habilidade e carisma lhe permitiram ganhar rapidamente a confiança do chefe da cadeia de restaurantes onde trabalhava. Assim, começou a ascender na empresa, demonstrando seu valor e capacidade em cada novo cargo que assumia. A cada carta que recebiam, o casal de idosos se emocionava ao saber que seu filho não só havia encontrado um caminho para prosperar, mas também conquistado o respeito e a admiração daqueles que o rodeavam. O sucesso de seu filho não só os enchia de orgulho, mas também lhes dava tranquilidade, sabendo que seu sacrifício e esforço haviam rendido frutos na vida de seu descendente. Agora, com o dinheiro que ganhava, seu filho podia permitir-se uma vida luxuosa, algo que eles nunca haviam experimentado, mas que desejavam de todo o coração para ele. Esta nova realidade lhes permitia sonhar com um futuro em que sua família estaria bem posicionada e reconhecida, tanto em sua pequena comunidade rural quanto na grande cidade onde seu filho brilhava. Tudo parecia estar indo perfeitamente, os idosos finalmente se sentiam estáveis economicamente e se conformavam com o que tinham. As longas horas de trabalho no campo e o sacrifício pessoal haviam começado a dar frutos. Desfrutavam de uma vida mais confortável e digna, e cada pequena melhoria em seu lar era um lembrete do árduo caminho que haviam percorrido. Sentiam-se especialmente tranquilos ao saber que seu filho estava bem, prosperando na grande cidade. As cartas de seu filho eram uma fonte constante de alegria e alívio, pintando um futuro brilhante e cheio de esperança. No entanto, um dia aconteceu algo inesperado que alterou por completo sua tranquilidade. Um homem, vestido com um traje formal e uma expressão séria, chegou à sua porta e entregou-lhes uma carta dirigida a eles. César a tomou com mãos trêmulas, pressentindo que o conteúdo da missiva não trazia boas notícias. Ao abrir a carta e começar a lê-la, sua surpresa foi enorme ao descobrir que se tratava de um aviso de penhora. A carta informava que tinham uma dívida pendente que não havia sido paga, e que o banco procederia a tirar-lhes a casa, que em breve passaria a ser propriedade de um novo dono. A notícia foi um golpe devastador. César sentiu seu coração afundar no peito, enquanto sua esposa, ao ler por cima de seu ombro, cobria a boca com as mãos em um gesto de incredulidade e angústia. Rosa levou as mãos ao rosto, desesperada, e olhou para seu marido com terror. Não podia acreditar que aquilo fosse verdade e se recusava a aceitar a realidade. César estava perplexo, não entendia como podiam ter uma dívida tão grande se não haviam tomado nenhum empréstimo. Exigiu uma explicação de sua esposa, que estava tão pálida quanto um fantasma, incapaz de articular palavra alguma. A tensão no ar era palpável, e um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala, rompido apenas pelos soluços abafados de Rosa. Nesse momento, César compreendeu que sua esposa sabia quem havia sido o responsável por tirar o dinheiro do banco e deixá-los nessa situação.
A idosa, incapaz de ocultar mais a verdade, entre lágrimas confessou-lhe que seu filho havia pedido as escrituras da casa há tempos. Com a voz quebrada e as mãos trêmulas, explicou que Carlos, seu amado filho, havia precisado do dinheiro para ir embora e construir seu futuro. Ela, cegada pelo amor e confiança em seu filho, havia cedido sem consultar seu marido, acreditando firmemente que Carlos cumpriria suas promessas. César sentiu uma mistura de traição e tristeza ao ouvir a confissão de sua esposa. A dor em seus olhos refletia a profundidade da ferida que acabava de abrir-se em seu coração. Desabou em uma cadeira próxima, levando as mãos à cabeça, tentando processar a magnitude do que havia ouvido. O filho em quem havia depositado todas as suas esperanças e orgulho havia sido a causa de sua desgraça. No entanto, Rosa se recusava a aceitar que seu filho não tivesse pago as parcelas do empréstimo. Continuava apegada à ideia de que deveria tratar-se de um erro, de um mal-entendido que poderia ser solucionado. Entre soluços, repetia várias vezes que Carlos jamais os abandonaria dessa maneira, que deveria haver uma explicação lógica para tudo isso. Ele nunca nos faria isso, César. Acho que o banco está tentando se aproveitar de nós. Precisamos ir buscar Carlos para esclarecer a situação e resolver esse problema imediatamente, disse Rosa, com um tom de desesperação e uma centelha de esperança nos olhos. César estava profundamente decepcionado com sua esposa. Havia confiado nela para tomar certas decisões e havia advertido inúmeras vezes que não deviam dar tudo ao filho de bandeja. O amor e a cegueira maternal de Rosa haviam levado a agir impulsivamente, colocando em risco o que tanto lhes havia custado construir. Embora ele duvidasse que o banco estivesse errado, não teve coragem de desiludir sua esposa, que estava firmemente convencida de que se tratava de um erro. O peso da decepção e da traição oprimia seu peito, mas quando ela sugeriu ir em busca de Carlos, ele aceitou. Sabia que devia enfrentar seu filho e que este tinha que assumir a responsabilidade por suas ações. A ideia de enfrentar Carlos lhe causava um nó no estômago, mas não havia outra opção. Além disso, como Carlos estava ganhando dinheiro suficiente para levar uma vida luxuosa, também deveria ser capaz de cobrir suas dívidas. Os idosos empreenderam sua viagem com a esperança de resolver a angustiante situação que enfrentavam. Compraram passagens de um homem que lhes prometeu levá-los ao destino. Com rostos marcados pela preocupação e pelo cansaço, subiram no veículo que supostamente os conduziria à cidade onde seu filho vivia. No entanto, no meio do caminho, o motorista lhes pediu que descessem do veículo, assegurando que outro carro os recolheria em breve para completar o trajeto. Lamentavelmente, isso nunca aconteceu. Os idosos se encontraram presos na estrada enquanto o sol se punha e a escuridão caía sobre eles. Ao perceberem que haviam sido enganados, a desilusão e o medo tomaram conta deles. Rosa, com lágrimas nos olhos, abraçou-se ao marido numa tentativa de se manter aquecida. O frio da noite penetrava através de suas roupas finas, que não ofereciam proteção suficiente contra as baixas temperaturas. Seus corpos tremiam, não só pelo frio, mas também pela incerteza e o medo de não saber o que o próximo momento lhes reservava. Ao amanhecer, com os corpos entorpecidos e as esperanças sustentadas apenas pela determinação, começaram a caminhar pela estrada. Seus passos eram lentos e pesados, mas cada um os aproximava um pouco mais de seu destino. Depois de várias horas, chegaram a uma pequena cidade. Exaustos, tentaram comprar outras passagens para continuar sua viagem, mas os preços eram muito mais altos do que podiam pagar com o pouco dinheiro que tinham. Sem opções, tiveram que seguir a pé. O caminho era longo e árduo, e o calor do dia contrastava fortemente com o frio da noite anterior. Rosa começou a sentir uma dor aguda nas articulações, e cada passo se tornou um tormento. Finalmente, em um ponto do trajeto, seu corpo não aguentou mais, a dor nas articulações a impedia de continuar.
com lágrimas nos olhos e uma voz quase inaudível, disse a César que não podia continuar. César, sem hesitar, decidiu carregá-la nas costas. O esforço foi imenso, mas seu amor e determinação o impulsionavam a seguir. Cada passo era uma luta, mas ele não parou. A figura de um homem idoso carregando sua esposa, avançando lentamente pela estrada, era um testemunho do profundo amor e compromisso que os unia. Os transeuntes que os viam passar não podiam evitar sentir uma mistura de admiração e compaixão por aquele casal que, apesar de tudo, não desistia. Finalmente, com os corpos exaustos e os corações cheios de esperança, chegaram ao seu destino final, a grande cidade. A visão dos altos edifícios e das luzes brilhantes lhes deu um alívio momentâneo. Estavam perto de encontrar seu filho, Carlos, e esperavam que ele pudesse ajudá-los a resolver o problema que os havia levado até ali. O burburinho da cidade contrastava fortemente com a tranquilidade do campo que haviam deixado para trás. As ruas cheias de gente e os veículos que passavam a toda velocidade eram uma nova realidade. Os idosos não sabiam como chegar ao local onde Carlos trabalhava, então começaram a perguntar aos transeuntes. No entanto, a cidade era tão vasta e agitada que rapidamente se perderam entre as ruas lotadas e os imponentes edifícios. Com cada passo que davam, a desesperação crescia, e o cansaço começava a cobrar seu preço em seus corpos envelhecidos. Os carros passavam a toda velocidade, e as luzes brilhantes da cidade os desorientavam ainda mais. Lamentavelmente, a noite os surpreendeu sem abrigo. Exaustos e sem um lugar para descansar, foram obrigados a passar a noite ao relento. Sentaram-se em um canto de uma rua pouco movimentada, abraçados para se aquecerem, enquanto rezavam em silêncio para encontrar logo seu filho. O frio da noite era implacável, e seus corpos, fracos pelo esgotamento, tremiam sem controle. As estrelas, embora brilhantes, pareciam distantes e alheias ao seu sofrimento. Finalmente, depois de um longo e extenuante trajeto, seus olhos se iluminaram ao ver o imponente restaurante onde Carlos trabalhava. A fachada elegante e iluminada contrastava fortemente com o aspecto desalinhado e cansado dos idosos. Com pressa, aproximaram-se da entrada, seus corações batendo forte, cheios de esperança e temor. Entraram no luxuoso saguão, seus olhares percorrendo o espaço em busca de seu filho. À distância, avistaram um homem que parecia ser de grande importância. Com passos trêmulos, aproximaram-se dele para perguntar sobre Carlos. No entanto, justo nesse momento, Carlos apareceu, impecavelmente vestido e com uma expressão de autoridade. Ao ver seus pais, seu rosto se transformou, e a surpresa inicial deu lugar a uma expressão de horror e desdém. Quem permitiu a entrada desses mendigos? Exclamou com voz irada, seu tom cheio de desprezo. Suas palavras ressoaram no elegante saguão, atraindo olhares curiosos e murmurações. Sem dar tempo a seus pais para explicar a situação, Carlos ordenou aos guardas que os expulsassem do lugar. Os guardas, sem dizer uma palavra, aproximaram-se dos idosos e, com firmeza mas sem violência, os escoltaram até a saída. César e Rosa tentaram resistir, tentando explicar a urgência de sua situação, mas suas vozes se perderam no burburinho do lugar. Enquanto as lágrimas rolavam por suas faces, perceberam que seu filho se envergonhava deles, que o homem em quem haviam depositado todas as suas esperanças e sonhos os havia rejeitado publicamente. Naquele dia, Carlos tinha um evento crucial no restaurante. Dom Armando, o novo proprietário do local, havia herdado recentemente todos os negócios de seu pai e estava na cidade para supervisionar que tudo estivesse em perfeito estado. A tensão no ambiente era palpável, e cada funcionário sabia que a visita de Dom Armando não era uma ocasião qualquer. Carlos, como gerente do restaurante, havia trabalhado incansavelmente para garantir que tudo estivesse impecável. A cozinha brilhava,
As mesas estavam perfeitamente arrumadas, e a equipe havia recebido instruções precisas sobre como se comportar. Ao ver seus pais se aproximarem desse homem tão importante, Carlos agiu por instinto e os expulsou. O medo e a vergonha se apoderaram dele. Não podia permitir que soubessem que era filho de duas pessoas humildes do campo, especialmente porque suas roupas e seus pés cobertos de barro davam uma má impressão em um lugar tão prestigiado do qual ele era responsável. A simples visão de seus pais, com seus rostos marcados pelo cansaço e a desesperação, ameaçava destruir a imagem limpa e sofisticada que havia construído com tanto esforço. Dom Armando estava no restaurante para fechar um acordo com Carlos, no qual ele venderia parte de suas franquias na cidade. Era um negócio milionário que poderia assegurar o futuro de Carlos e consolidar sua posição no mundo empresarial. Por isso, Carlos precisava manter uma imagem impecável a todo custo. A presença de seus pais, com seu aspecto desalinhado e sua evidente desesperação, representava uma ameaça a esse objetivo. Dom Armando, ao presenciar como os idosos foram tratados de maneira tão desdenhosa por seus funcionários, comoveu-se profundamente com a situação deles devido ao seu coração nobre. A imagem dos idosos, cansados e desesperados, sendo rejeitados pelo próprio filho, ressoou intensamente nele. Sem hesitar, decidiu enviar um de seus assistentes para falar com eles. Este assistente, um jovem de aparência amigável, aproximou-se dos idosos com uma expressão de genuína preocupação. Por favor, desculpem o tratamento que receberam. Meu chefe, Dom Armando, deseja saber seu endereço. Ele está interessado em visitá-los pessoalmente para ver como pode ajudá-los, disse o assistente com voz amável, estendendo uma mão reconfortante para eles. César e Rosa, embora surpreendidos por esse gesto inesperado de bondade, sentiram-se um pouco aliviados. Compartilharam seu endereço com o assistente, agradecendo sinceramente pela oferta de ajuda. Após este incidente, Rosa e César empreenderam um longo caminho de volta para casa a pé. A caminhada foi lenta e exaustiva, cada passo carregado de tristeza e reflexão. Sentiam-se resignados e profundamente feridos, conscientes de que Carlos havia mudado muito desde que se foi. Recordaram com nostalgia os dias em que seu filho era um jovem alegre e humilde, antes de a ambição e o desejo de uma vida luxuosa o afastarem de suas raízes. Enquanto caminhavam, a dor em seus corações se intensificava. Não só perceberam que Carlos havia deixado de pagar a dívida que tomou usando as escrituras de sua casa, mas também os havia desonrado publicamente, deixando-os na rua sem nenhum remorso. Chegaram à sua modesta casa ao anoitecer, exaustos física e emocionalmente. A familiaridade do ambiente não pôde mitigar o peso da decepção que sentiam. Sentaram-se juntos na pequena sala, seus rostos refletindo o cansaço da jornada e a dor em seus corações. César, sempre o pilar de força, tentou reconfortar sua esposa. Rosa, passamos por muitas coisas juntos. Este é apenas mais um desafio que enfrentaremos, como sempre, um ao lado do outro, disse, segurando sua mão com ternura. Rosa, com lágrimas nos olhos, assentiu. Sabia que as palavras de seu marido eram verdadeiras, mas a dor da traição de seu filho era difícil de superar. Carlos não sabia que Dom Armando era muito diferente de seu pai, que havia sido um homem arrogante que não aceitava a proximidade de pessoas humildes em seus restaurantes. Em contraste, Dom Armando havia sido criado por uma mãe modesta que lhe ensinou a tratar as pessoas de baixa renda com o mesmo respeito que os outros e a compartilhar o que tinha para receber bênçãos em troca. Esse ensinamento formou nele um caráter compassivo e generoso, sempre disposto a ajudar os necessitados e a agir com justiça. Ao receber o endereço dos idosos, Dom Armando foi visitá-los com uma cesta cheia de alimentos. Ao chegar à modesta casa de César e Rosa, seu coração se encheu de empatia ao ver as condições em que viviam. Os idosos, surpreendidos e comovidos com sua visita,
o receberam com lágrimas nos olhos, agradecidos pela inesperada bondade. Por favor, aceitem isto como uma demonstração de meu apreço e respeito, disse Dom Armando enquanto entregava a cesta de alimentos aos idosos. César e Rosa, comovidos, aceitaram a cesta com gratidão. As lágrimas rolaram por suas faces, não só pela generosidade de Dom Armando, mas também porque sentiam que, finalmente, alguém reconhecia sua dignidade e humanidade. Dom Armando se desculpou sinceramente pelo tratamento que receberam de seu funcionário, Carlos, sem revelar ainda que sabia quem ele era. Ofereceu-se para recompensá-los com o que quisessem, disposto a fazer o necessário para corrigir o dano. No entanto, os idosos, com sua humildade e nobreza característica, recusaram qualquer dinheiro e, em vez disso, o convidaram para sua modesta casa, oferecendo-lhe algo para comer. Não precisamos de seu dinheiro, senhor. Mas ficaríamos agradecidos se aceitasse nossa hospitalidade, disse Rosa com um sorriso amável. Dom Armando aceitou o convite e sentou-se na pequena cozinha enquanto Rosa e César preparavam uma refeição simples, mas cheia de carinho. Enquanto esperava, seu olhar percorreu a humilde casa, observando os detalhes que falavam de uma vida de trabalho duro e amor familiar. Numa das paredes, Dom Armando notou uma série de fotografias emolduradas. Aproximou-se e, ao ver uma das imagens, ficou paralisado. A foto mostrava um jovem Carlos, sorridente com sua família, antes de a ambição e o desejo de luxo mudarem. O reconhecimento foi imediato, e uma mistura de surpresa e consternação encheu o rosto de Dom Armando. Esse é nosso filho, Carlos, disse César, aproximando-se de Dom Armando com uma expressão triste. Os idosos, entre lágrimas, confessaram que se tratava de seu filho, que aparentemente se envergonhava deles. Além disso, contaram que ele os havia deixado na ruína e que agora não tinham como pagar a enorme dívida, o que lhes custaria sua humilde casinha. A decepção e a empatia se misturaram no interior de Dom Armando, e ele soube que devia agir com justiça e compaixão. Entendo, disse finalmente Dom Armando, assentindo lentamente. Obrigado por compartilhar isso comigo. Agora sei o que devo fazer. A comida ficou pronta pouco depois, e os três se sentaram à mesa. Durante a refeição, Dom Armando conversou com os idosos sobre suas vidas, ouvindo com atenção e respeito. Aprendeu sobre seus sacrifícios, seu amor pela terra, e sua profunda dor pela traição de seu filho. A conexão que sentiu com ele se fortaleceu, e decidiu que devia intervir para corrigir a injustiça. Ao se despedir, Dom Armando garantiu a César e Rosa que faria tudo o que fosse possível para ajudá-los. Com um olhar sincero e decidido, prometeu-lhes que saldaria a dívida que ameaçava tirá-los de seu lar. Instou-os a não se preocuparem mais, prometendo que cuidaria de tudo. A cordialidade em suas palavras e a firmeza em seu compromisso ofereceram aos idosos um consolo inesperado em meio à sua dor. 2 dias depois, Dom Armando recebeu o dinheiro que Carlos havia entregado para comprar uma participação na franquia de restaurantes. As notas, cuidadosamente embrulhadas em um pacote, eram a soma exata que Carlos havia planejado investir para consolidar sua posição no negócio. Dom Armando aceitou o dinheiro em silêncio, com uma expressão que denotava um tumulto interno. Sabia que esse dinheiro não só representava uma transação comercial, mas também uma ferramenta para corrigir uma injustiça. Com as notas em mãos, Dom Armando dirigiu-se a Carlos, sua voz carregada de firmeza e desdém. Com este dinheiro, farei coisas importantes. Primeiro, pagarei a dívida que você tem com seus pais. Eles não merecem um filho como você, que os nega em público e os engana. Você é a pior pessoa que já conheci. Eu nunca me envergonharia de meus pais nem de minhas origens. Lamento dizer que não quero alguém como você à frente dos meus negócios.
Embora você seja habilidoso para ganhar dinheiro, seu coração está cheio de coisas negativas. Para mim, é fundamental que as pessoas tenham humildade e compaixão pelos outros. Dom Armando se manteve firme, suas palavras ressoando com a contundência de uma verdade que Carlos parecia ter ignorado. A indignação em sua voz não só refletia sua decepção pessoal, mas também uma profunda desilusão com o tipo de pessoa que Carlos havia se tornado. Para ele, a humildade e a empatia eram valores inestimáveis que não podiam ser sacrificados em prol do sucesso material. Carlos, atônito e com o rosto pálido pela reprimenda, tentou encontrar palavras para se defender, mas a severidade de Dom Armando e o peso de suas ações o deixaram sem fôlego. O homem que considerará um sócio promissor agora enfrentava uma dura realidade. Seu comportamento e falta de integridade haviam custado sua posição e sua reputação. Dom Armando, tendo expressado seu julgamento e tomado uma decisão clara, virou-se e se afastou de Carlos. A despedida não foi apenas um adeus a uma relação comercial, foi uma separação de valores fundamentais e uma rejeição da ambição desmedida. Enquanto se dirigia à porta, sabia que havia tomado uma decisão que não só afetaria Carlos, mas também sua própria empresa e sua própria integridade. Com o compromisso de devolver a dignidade aos idosos e restabelecer um senso de justiça, Dom Armando se preparou para agir. Seu próximo passo seria garantir que a dívida de César e Rosa fosse quitada, restaurando assim sua estabilidade e tranquilidade. Ao mesmo tempo, enfrentaria Carlos com as consequências de seus atos, buscando ensinar-lhe uma lição que, com sorte, o faria refletir sobre a verdadeira medida do sucesso. Dom Armando deixou o restaurante com uma sensação de determinação e responsabilidade. Sabia que não podia deixar as coisas como estavam. Sua decisão de saldar a dívida de César e Rosa era apenas o primeiro passo em um plano mais amplo para corrigir a injustiça e restaurar a dignidade daqueles que haviam sido prejudicados. No dia seguinte, Dom Armando dirigiu-se diretamente à casa de César e Rosa. Com uma atitude tranquila e resoluta, explicou-lhes que havia tomado medidas para resolver seu problema financeiro. Entregou-lhes o dinheiro necessário para saldar a dívida, assegurando-lhes que seu lar estava salvo. A emoção e o alívio nos rostos dos idosos eram palpáveis. Embora soubessem que Dom Armando não poderia devolver-lhes o tempo perdido nem apagar a traição de seu filho, seu gesto lhes ofereceu uma renovada esperança. Dom Armando também se encarregou de que o banco revisasse a situação dos idosos para garantir que não houvesse mais complicações. Depois, levou-os a um escritório de serviços sociais para ajudá-los a tramitar alguns subsídios e apoios adicionais que poderiam melhorar sua qualidade de vida. Enquanto isso, Dom Armando tinha que enfrentar Carlos. Convocou uma reunião no restaurante, onde Carlos esperava ansioso por notícias sobre seu investimento. Dom Armando chegou com uma expressão grave, e o ambiente se encheu de tensão. Carlos, começou Dom Armando com voz firme, decidi cancelar nossa associação. Seu comportamento para com seus pais e sua falta de integridade me mostraram que você não é o sócio que procurava para meus negócios. O sucesso não se mede apenas pela habilidade de gerar dinheiro, mas pela qualidade do caráter e pela capacidade de tratar os outros com respeito. Carlos, visivelmente atônito, tentou protestar, mas Dom Armando não permitiu interrupções. Não quero que seu dinheiro seja usado para fins pessoais nesta empresa. A verdadeira generosidade se mostra na forma como tratamos os menos afortunados, não no luxo que podemos nos permitir. Carlos, humilhado e furioso, viu suas ambições e seu status desmoronarem. A desaprovação nos olhos de Dom Armando e a realidade de sua própria conduta o confrontaram com uma verdade dolorosa. Seu sucesso havia sido superficial,
construído sobre a falta de empatia e respeito. Com a situação esclarecida e a justiça restaurada na medida do possível, Dom Armando despediu-se de Carlos e deixou o restaurante com um sentimento de resolução. Embora o caminho para a reconciliação e o perdão fosse longo e complicado, sabia que havia tomado as decisões corretas. César e Rosa, ao retornarem para casa, encontraram um novo sentido de paz. Agradecidos e aliviados, começaram a reconstruir suas vidas com a ajuda da comunidade local e de Dom Armando. Embora a dor da traição de seu filho fosse profunda, sua vida cotidiana voltou a adquirir uma estabilidade que lhes permitiu enfrentar o futuro com dignidade. Queridos amigos, muito obrigado por nos acompanharem em mais uma reflexão. Foi um prazer compartilhar esta jornada com vocês e explorar juntos temas que nos tocam profundamente. Agradeço a cada um de vocês pelo apoio e pela companhia constante, que tornam cada história ainda mais especial. Espero que tenham encontrado inspiração e valor neste vídeo. Envio um abraço apertado e caloroso a todos vocês. Fiquem atentos, porque em breve trarei uma nova história que, espero, vai continuar a nos fascinar e a provocar reflexões. Até a próxima e nos vemos em breve.